Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui nesse momento, mais uma vez, para compartilhar com vocês, comunicar para vocês, não é, a verdade do Evangelho de Cristo, as verdades da doutrina de Cristo, que nós precisamos conhecer para a nossa exortação e para a nossa edificação na vida com Deus, caminhando para a eternidade, caminhando para a grande esperança da vida eterna. Eu quero levar para vocês, nesse momento, uma orientação muito importante que vai deixar vocês mais prudentes, que vai levar a vocês o entendimento, para que vocês não sejam levado por aí, confundido, né? Tendo incerteza na mente, né? Sendo convidado aquilo, outro, ir ali, aqui. Eu quero mostrar a vocês o ponto principal pelo qual nós cristãos devemos estar andando, buscando, firmado nele, olhando para ele. O ponto principal do cristão é olhar para Cristo, guardar a doutrina de Cristo, seguir a Cristo e aguardar a vinda de Cristo. Tudo que o povo está vivendo hoje, dentro do seu conceito de fé em Deus, é vã. É vã porque as pessoas estão deixando o mais importante, o principal para uma vida firmada e alicerçada em Deus, verdadeiramente para prevalecer no final, né? Porque nós precisamos entender uma coisa. Existe um final. E nesse final só vai prevalecer quem verdadeiramente está na fé. Mas essa fé é em Cristo. Essa fé não é dentro de uma devoção, de uma submissão e obediência a nenhum conceito de instituição, de religião, a nenhum conjunto de doutrina, de regras de usos e costumes. Essa fé é em Cristo, na palavra dele. É na esperança de Cristo. Tem tanta gente querendo mostrar vida com Deus, poder de Deus, unção de Deus, sabedoria de Deus. Tem tanta gente aí querendo impressionar os outros com tanta coisa que diz que é de Deus na vida dele, querendo chamar a atenção das pessoas para eles. Se o mais importante da nossa vida é conhecer de Cristo, aprender de Cristo e seguir a doutrina de Cristo. Mas o povo, a maioria dos homens que se dizem profetas, anjo ungido, enviado, homens de Deus, estão levando a atenção do povo para tanta coisa vã. Meus amados irmãos, escutem uma coisa aqui nesta noite que eu quero dizer. Eu estou trazendo para vocês isso aí porque é importante. Eu sou membro do corpo de Cristo, igreja. Eu recebi uma vocação do próprio Deus, pelo qual ele me deu no reino de Deus, para a edificação do corpo, igreja. E você, como membro que está assistindo agora este vídeo, você forma o corpo, igreja. Você, como membro do corpo de Cristo, não é você membro de nenhuma denominação. E para você ser membro do corpo de Cristo, você tem que ser de Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo, tem que crer em Cristo, tem que estar convertido a Cristo, tem que estar na doutrina de Cristo, para você ser membro do corpo que forma a igreja. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque hoje o valor está sendo mudado. Hoje as pessoas foram construídas no entendimento onde mudaram os princípios. Eu não devo estar em igreja para ser salvo. Eu devo ser a igreja que vai ser salva.
Eu devo estar em Cristo. E a palavra de Cristo deve estar em mim para que eu seja membro da igreja. Não para eu estar dentro de igreja. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu já tenho levado muita instrução sobre isso. Infelizmente as pessoas estão trocando os valores em relação aos princípios de Deus. Hoje você é orientado a estar dentro de um local, dentro de um recinto, dentro de um lugar para ser de Deus. E a palavra não ensina isso, né? Eu estou aqui trazendo nesta noite essa orientação porque eu sei, como membro que eu sou da Igreja de Cristo, onde eu formo essa igreja, pelo dom e a vocação que Deus me deu para trabalhar a edificação desse corpo, com o dom que Ele me deu, usando esse talento, da vocação pela qual fui vocacionado, para levar o conhecimento, a instrução, a exortação, a demonstrando, corrigindo, repreendendo, instruindo, pela sabedoria que Deus me deu, usando a palavra, pela direção e a graça dele, aonde o Espírito Santo me dá a interpretação daquilo que é a verdade, que nós temos que entender do que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo de Deus me dá a interpretação, me fazendo trabalhar a palavra com a interpretação do Espírito Santo, pela vocação que Deus me deu, levando a instrução, o esclarecimento para as pessoas que são membros do corpo de Cristo, aonde eu tenho o trabalho da edificação desse corpo, igreja, que são formados por pessoa, não por estrutura de alvenaria, tijolo e cimento. Mas vamos lá, deixa eu levar para você aqui essa orientação muito importante. Deixa eu botar aqui, não perturbe, porque às vezes quando eu estou ministrando dentro da live, nesse trabalho aqui, público que eu faço, nesse meio de comunicação social, é onde eu exerço o meu ministério, também aqui, não só aqui, mas eu exerço meu ministério ministrando a palavra para pessoas, que é o alvo da palavra, pessoas, independente aonde estejam, não é num lugar exclusivo. Tem gente que acha que ministrar é um local, onde centralizaram tudo de Deus dentro de uma casa, onde diz que é de Deus. Onde acham que ministrar, que cumprir a vocação de pastor, é estar dentro de uma estrutura de alvenaria, onde está lá aquela multidão aglomerada. Não, pastor é vocação. E eu cumpro a vocação que Deus me deu, aonde eu estiver. Não é no local restrito, exclusivo, centralizado, tá? É importante entender isso. O ministério da palavra tem que ser exercido para as pessoas e não é exclusivamente em um local. Mas vamos lá. Eu quero trazer a você um entendimento sobre a realidade da fé. A fé em Jesus, a fé em Deus, a fé que salva, a fé que me leva a estar nessa salvação. Porque o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que a consequência final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Observe isso. Você tem que entender a consequência, o prêmio, o galardão, a recompensa final da fé. Por que é que eu devo combater prudentemente o combate da fé? Porque o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o final da nossa fé, a salvação da nossa alma. A recompensa final da fé, ela é a salvação da alma. A nossa fé não é por coisa desse mundo. Nós temos que viver aqui por fé, para não perder a coroa da vida, para não perder o que já temos ganho
por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, o importante, meu irmão, é você examinar se você está na fé. Porque tem muita gente que tem fé. Tem muita gente que está exercendo a sua fé. Tem muita gente que está também vivendo por fé. Onde abandona as suas práticas de vida dentro de situações para viver dentro de uma situação religiosa. Tem pessoas abandonando suas práticas de vida comum para agora se moldar dentro de uma formalidade religiosa. Por exemplo, dentro de um sistema, seja qual for ele. Tem muita gente aí se clausulando dentro de convento, não é? Os freis, as freiras, os budistas, né? Que se clausulam nos conventos budistas em nome de uma fé, de uma crença, de uma consagração, onde eles entendem que ali vão estar, né? Se aperfeiçoando, buscando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, consagrando a vida a Deus. Observe, todos têm. A maioria das pessoas no mundo são religiosas. E elas vivem sua vida religiosa, sua crença religiosa, sua esperança da religião, sua devoção e consagração à religião. Todos vivem as suas crenças no mundo inteiro. Todos são religiosos. A humanidade, 99% é religiosa. Tem um grupo de ateu que diz que não crê, que é incrédulo, que não existe Deus, mas eles também são religiosos. Eles também vivem a crença dele. Só que é uma crença dentro de coisas que é diferente das demais. Eles creem naquilo que eles veem. Porque quando o ateu diz que não crê em Deus, mas ele diz que o mundo foi criado por uma explosão, né? Por uma situação onde eles têm a teoria do Big Bang, né? A evolução e tal. É uma crença que eles têm. Eles só não crê numa divindade, né? Num ser criador. Mas ele crê em alguma coisa. Então ele é crente também. Ele exerce uma fé na crença dele. Até porque a Bíblia não fala de ninguém para estar em Deus ser crente. A Bíblia fala para estar em Deus, estar em Cristo, ser cristão. Há uma diferença de ser crente, que todo mundo é. A Bíblia vai dizer que até o diabo é crente. E há uma diferença de ser cristão, que aí denomina um seguidor de Cristo. Um crente em Cristo, exercendo a fé em Cristo. Não é pelo fato de ser crente. Crente todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa. Agora nós temos que ser cristão, exercendo a nossa fé em Cristo. Quando Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Não é? Quando Jesus disse assim a Tomé, Tomé, seja crente, não é? Mas não é ser crente para crer numa ideia religiosa formada dentro de conceito de doutrina de homem. Seja crente, creia em mim, Tomé. Creia nas minhas palavras. Porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Tomé não acreditou que era ele ressuscitado. Por isso que Jesus vai dizer, Jesus não estava mandando Tomé ser crente de nenhuma igreja, de uma religião. Jesus nunca mandou ninguém ser de religião nenhuma. Nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem xiita, nem adventista, nem mormon, nem testemunho de Jeová. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja, seja ela qual for. Porque Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum lugar. Jesus nunca orientou ninguém a crer em nada. Ele mandou crer nele, estar nele, seguir a ele, aprender dele, ter fé nele, ir a ele quando ele diz, vinde a mim. Você está entendendo? Então, Jesus nunca ensinou ninguém, nunca mostrou nada disso que os homens mostram hoje. Em todas as religiões.
seja ela evangélica, católica, espírita, todas as religiões colocam um alvo para você olhar, colocam um meio para você se dirigir como se fosse para Deus. Mas o cristão não. O cristão, ele tem que viver a fé olhando para o autor da nossa fé, olhando para Jesus. Nós não podemos olhar para a religião, para a igreja, para a nossa prática, para a obra, para ritual, para a campanha, para pacto, para voto, para guardar isso, guardar aquilo, viver dentro disso, dentro daquilo outro, dentro desse local, daquele local. A nossa vida de fé é em Cristo, por Cristo, esperando em Cristo. Está entendendo isso? A vida do cristão tem que ser na fé em Cristo, que é o autor. A nossa fé foi principiada em Jesus e é o consumador. A nossa fé vai terminar nele também. Terminar nele a fé, para que não precisamos mais andar de fé quando estivermos diante dele, porque assim como ele é, o veremos. E não precisamos mais de fé. Hoje nós não vemos Jesus literalmente, porque estamos vivendo por fé. Ele habita em nós, na presença divina do Espírito Santo, mas ainda não estamos vivendo literalmente com Ele. Estamos vivendo aqui para Ele, para no final dessa vida estar com Ele. Mas essa vida aqui que estamos vivendo agora, que é temporal, esta vida aqui é por fé, para que quando sair da vida temporal e formos para com Ele estar na vida eterna, não é mais por fé. Paulo vai dizer: eu desejo deixar esse corpo para habitar com o Senhor. O apóstolo João vai dizer: assim como ele é, o veremos. Isso vai acontecer quando findar a fé, quando a fé for consumada, naquele grande dia que está determinado por Deus para acontecer, a trombeta divina soar, a vinda do Filho, Jesus, buscar a sua igreja, aonde ele vai dar a ordem para que essa igreja que está na terra, que são pessoas, seja tirada com poder e grande glória, levada até ele. Nós não vamos precisar de avião, Boeing, caça, nós não vamos precisar de foguete, nós não vamos precisar de nenhuma nave, né, tecnológica da NASA para ir ao encontro do Senhor lá nos céus. A força da gravidade não nos impedirá de chegar, de subir, de ir ao encontro do Senhor. Isso vai acontecer pelo glorioso poder do Senhor Jesus, pela sua grande soberania, determinando que aconteça esse momento, onde ele vai dar a ordem de nos tirar desse mundo, irmos ao encontro dele. Iremos, o texto diz, que nós, os que ficarmos vivos, primeiro vai haver a ressurreição dos mortos, os salvos que morreram em Cristo, neste grande e glorioso dia que é a grande vitória da igreja, o grande livramento daqueles que creram e perseveraram até o fim. Este grande e glorioso dia será, como disse Paulo, né, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, aguardando o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança. E o texto vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que neste dia vai se dar dois acontecimentos instantâneos, rápido como um abrir e piscar de olhos. Primeiro, nesse momento, vai se dar a ressurreição dos salvos, porque na vinda de Jesus, a ressurreição que vai acontecer não é dos ímpios, é dos salvos. Os ímpios só vão ressuscitar no dia do juízo do grande trono branco, que é a ressurreição para a condenação, onde todos receberão o dano da segunda morte, que é a eterna separação, a eternidade sem Deus. Então, preste atenção nisso. É importante você entender isso. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Haverá outra. A primeira ressurreição é a dos salvos.
E essa vai se dar na vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo, olha a observação. A palavra dá uma condição aqui da ressurreição. Nessa ressurreição, só ressuscitará os que morreram em Cristo. A trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles levados ao encontro do Senhor. Calma. Mas antes disso vai se dar a transformação desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Porque como abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, falando do corpo, vai se transformar na imortalidade. Para que, a partir daí, estejamos indo ao encontro do Senhor para a vida com Ele lá nos céus. Porque a carne e o sangue, se referindo a esse corpo físico, não herdarão o reino de Deus. Não, 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 não. A gente não vai ao encontro do Senhor num corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado nesse grande acontecimento da vinda de Jesus, que vai ter esses dois grandes eventos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar num corpo glorificado. Observação. Quando a Bíblia diz que vão ressuscitar, não é o ser real, pois a alma dos que morreram estão lá em descanso, aguardando esse dia. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, aliás, deixa eu ver aqui que eu me confundi agora dos versículos. Porque é muito importante esse detalhe que eu quero levar para você. A ressurreição não é do ser real. O ser real não morre. A parte espiritual. Quem morre é a parte material, é a matéria, onde habita o ser real. E aí você pode ver que eu estou falando algo que é logicamente fácil de entender dentro de um exame bíblico. A palavra de Deus vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se você ler o versículo 6 ao 8, você vai ver essa verdade que eu estou falando. Nós não somos o corpo. Nós habitamos nesse corpo, o ser real. Consciente, o psique, o ser que pensa, penso, logo existe. Um grande filósofo, Descartes, ele deu essa frase. Penso, logo existe. Nós somos um ser consciente. Temos consciência de existência. Habitamos nesta matéria. E a gente vai ver isso. Paulo falando isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8, dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer, hoje vivemos ausente do Senhor, vivemos por fé e não por vista. Aí Paulo vai dizer, porque estamos no corpo, mas desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque enquanto estamos no corpo, vivemos por fé. O que é que Paulo está? O que é? Não é Paulo, é a palavra de Deus. O que é que Deus nos ensina aqui, dentro dessa revelação da sua palavra, aonde Paulo foi quem estava notificando isso pela inspiração do Espírito Santo? Que nós não somos o corpo, nós habitamos. Aqui há uma distinção. Então, aprenda isso. A morte não é a aniquilação. Não é o ser deixar de existir. Porque dizem que depois que morre o corpo não existe mais nada. Porque o ser real é o corpo. E com a morte, a pessoa vai para uma extinção. A pessoa passa para estar dentro de uma inconsciência, dormindo. Quando a Bíblia fala de os que dormem, fala do corpo, não do ser real. Porque o que vai ressuscitar é o corpo. Eu vou explicar isso. Aprenda. E já mostrei aqui que nós não somos o corpo. Alma e corpo é parte distinta. Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que Deus lançará o corpo e a alma no inferno. Isso é um fato. Esse corpo nosso vai ser transformado para a gente receber a vida eterna lá no céu. Se eu morrer, meu corpo vai voltar, porque ressurreição
quer dizer erguer, tornar, estar de pé. Aquele corpo que tombou, que foi voltado para a terra, ao pó, vai voltar de novo. Mas nós em Cristo, esse corpo vai voltar glorificado, não do mesmo estado que era corrupto e mortal. Porque a palavra de Deus diz que o que é mortal vai ser imortal, o que é corrupto vai ser incorruptível. Agora, os ímpios, na ressurreição dos ímpios, e ímpio aqui não é quem não era crente. Ímpio aqui é todo crente, todo religioso, todo que estava dentro de igreja evangélica, católica, qualquer religião, qualquer igreja. Ímpio aqui é todos aqueles que não viveram em Cristo para andar nas boas obras que levavam a agradar a Deus, por fé, na retidão, na justiça, mas na justiça de Cristo, não na nossa. Então, Jesus vai dizer que Deus vai lançar no inferno a alma e o corpo, porque os ímpios que vão sofrer o juízo vão passar a eternidade no mesmo corpo. Agora, não me pergunte, esse corpo não vai envelhecer lá não? Não me pergunte. A Bíblia me dá autorização para dizer isso. E não mais daí. Porque o próprio Jesus disse que Deus, o Pai, vai lançar a alma e o corpo no inferno. Jesus vai dizer, vocês devem temer aquele que lança a alma e o corpo no inferno. Não tema os homens que só matam o corpo. Por quê? Porque a alma não pode matar. A alma é o ser real. Deus criou esse ser para viver eternamente. Nós temos princípio, mas não temos fim. Não, mas morreu é o fim. O fim é aqui. Aprenda isso. A morte do ser humano é o fim nesta vida aqui. Não é o fim, a extinção do ser. Amém? Aprendemos isso aqui? E Paulo vai dizer que desejava sair do corpo. Então o corpo não somos nós. O corpo é a bainha da alma. O corpo é o tabernáculo do ser espiritual para viver neste mundo material, dentro desse corpo, matéria. Amém? Então vou mostrar que a alma dos que morreram, permanece viva, consciente, ou seja, a própria pessoa, o ser real, permanece vivo e consciente depois da morte. Vamos ver? Vem para Apocalipse capítulo 6. Eu acho que é o 6. Deixa eu ver. Eu ia dar errado o texto. Eu vim só conferir para não dar o texto errado. Porque eu quero que vocês examinem, tá? Não só texto isolado, mas eu estou trabalhando um contexto aqui. Dando textos dentro do contexto. Estou falando o que o texto mostra. Não estou falando o que eu interpreto no texto. Tá bom? Então veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Para que a gente entenda que quando morre o corpo, a alma não morre. A alma permanece viva. E eu vou provar isso biblicamente dentro de um trabalho de instrução com argumentos plausíveis da palavra, mostrando a você o que o texto diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim, quero explicar logo uma coisa para você. Apocalipse é um livro cheio de figura de linguagem. Tem muitas coisas que não é literal, mas tem coisa que é literal. Você tem que entender qual é o contexto que está dentro de uma colocação literal e de uma colocação real, tá? Apocalipse é um livro figurado, mas nem tudo ali é figurado. Tem coisa que é real. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Aí tem expressão que é figura de linguagem, mostrando a realidade do destino do homem. Livro da vida, figura de linguagem. Porque lá no céu não tem livro literal. O que tem lá no céu é o contemplar de Deus para aquele que creu em Jesus e aquele que não creu. Deus não vai abrir um livro, deixa eu ver se seu nome está aqui. Não.
A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são dele são aqueles que estão selados pelo Espírito Santo por meio da fé em Jesus. Esses são os que estão escrito o seu nome no livro da vida. O livro da vida não é um livro literal, é o próprio Jesus. Quando fala na Bíblia de vida, tudo se refere a Jesus. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a árvore da vida, ele é o livro da vida. Não tem uma questão aí, alguém cria uma filosofia, cria um cenário, faz um teatro, bota um bocado de alegoria para explicar um negócio desse. Tão simples, né? Como também o livro das obras dos homens. Outro livro vai ser aberto. Não é 2 livros. O julgamento vai ser, creu em Jesus é salvo. O julgamento vai ser, não creu em Jesus, condenado. Pronto, acabou. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Deixa eu mostrar a você aqui. Deixa eu marcar aqui para voltar aqui depois de Apocalipse 6:9, que eu vou explicar isso. Mas olha como vai ser o juízo de Deus. Não vai ter aquela fila. Não, vamos julgar primeiro você, depois vem você. Não. O juízo é instantâneo, meu irmão. Assim como Deus criou o mundo com a sua palavra, todos vão receber a palavra do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos na mesma hora. Por quê? Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha aí o princípio do juízo. O que vai ser? João, vou dar mais um para colaborar com esse. João 3, 18. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pronto. A condenação é essa. Olha o que diz aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Vamos ler o versículo 7, para a gente entender. Porque o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui tem outro ensino aqui, que eu não vou entrar aqui agora, senão vou demorar. Mas vamos para o versículo 10, para a gente entender aqui o que eu estou falando. Olha o princípio do juízo que vai ser. Não tem nenhum livro lá que vai ser aberto. Vem um, vem outro, vem outro. Não, vai ser isso aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. A base e o princípio do juízo é esse. O homem está condenado, vai para a condenação, porque não creu na verdade para se salvar. Então, a Bíblia não fala, né? Quando a Bíblia fala livro da vida, água da vida, é uma referência simbólica para mostrar Jesus. E aqui, que eu estou aqui falando isso para mostrar a vocês que a alma é o ser real, não morre. O que morre com a morte humana é o corpo. Porque esse corpo perdeu a eternidade por causa do pecado. E agora esse corpo foi sujeito à morte. Mas a alma não. A alma, por causa do pecado, recebeu a condenação eterna. E com a morte do corpo, que é a tirada desse mundo, essa alma vai para o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. E isso foi ordenado por Deus. Não vai para a extinção. Com a morte, a alma continua existindo. Morte é separação. O que é a morte do ser humano? É a tirada dele deste mundo. Com a morte do corpo, a alma sai deste mundo. Não fica aqui vagando. O pó volta para a terra de onde veio. Mas o espírito volta para Deus. Esse voltar para Deus é para o juízo, para a prestação de conta. Vida eterna
ou condenação eterna. E Apocalipse, capítulo 6, versículo, vou ler, depois explicar. Versículo 9 ao versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Isso aqui é uma revelação que Deus está dando ao apóstolo João. De coisas que o homem não consegue ver. Deus revela a realidade. De coisas que não está dentro do alcance do homem. Deus revela. E essa revelação é importante. E Deus quer que a gente tenha esse conhecimento para conhecer essa realidade, essa verdade aqui. Para não estar vivendo dentro de conceitos mentirosos, formulados por homens, inspirados por Satanás, levando homens a formular doutrina de demônios, que tira o homem da verdade de Deus. Olha, escutem o que diz a palavra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor do testemunho e por amor da palavra, e clamavam com grande voz, dizendo, quem clamava aqui? Quem era que estava clamando aqui? Os que foram mortos, suas almas, o ser real. O corpo foi para a sepultura, para o Queber. O corpo foi para a terra. Mas o espírito, a alma, o ser real, voltou para Deus. E esses estão dentro de um lugar de descanso, não de tormento. Porque os que morrem sem Jesus vão para um lugar de tormento. Os que morrem em Cristo vão para um lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. É onde estão esses aqui. É esse lugar que eles estão aqui. Consciente, lúcido e sóbrio. Só não tendo mais ciência do que está acontecendo na terra. Nem vendo nada aqui. Mas sabendo que eles viveram aqui e aguardando a promessa que eles receberam. Mesmo com a morte, eles estão lá guardados para a promessa. E o texto vai dizer que eles clamavam para que Deus aplicasse a sua justiça diante dos que negaram a Jesus no mundo. Olha o que diz a ele. Olha o que é respondido para eles. Até quando, ó dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles não estavam aqui na terra. Eles estavam querendo que Deus operasse e enviasse a justiça diante daqueles que viveram na impiedade negando a verdade. Mas olha o que é respondido para eles. No versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse. Repousar é descansar. Só descansa quem está vivo para descansar. Não é? Quem existe para descansar. E que eles repousassem por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui foi respondido para eles que eles aguardassem mais, permanecessem descansando, estão em descanso, as almas dos que morreram em Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, vai dizer isso. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses não vão para o tormento, vão para o descanso, até o dia da ressurreição do corpo. E o que está aqui nessa revelação são as almas dos que morreram. São os seres reais que saíram do corpo. Estão aguardando nesse local o dia da ressurreição do corpo, em que vão receber um corpo glorificado para estar vivendo a vida perfeita que Jesus nos prometeu. A vida em abundância. Não é aqui na terra. A vida perfeita, sem morte, sem dor, sem choro, sem maldição, sem envelhecimento, sem doença, é na eternidade, com o corpo glorificado. Porque entenda uma coisa, o ser para ser completo, ele precisa de corpo, seja o ser humano ou o ser espiritual. Os anjos são seres espirituais. Mas eles têm corpo, e não é corpo material, é corpo espiritual. Existe o mundo material,
Existe um mundo espiritual e Deus está além desses mundos. Deus é espírito, mas ele criou um mundo espiritual para a criatura celestial, para as criaturas espirituais, os anjos que habitam lá. Deus está muito além dos anjos. Os anjos adoram a Deus no seu mundo espiritual. É muito importante entender isso. Os homens vivem no mundo material, terreno. Adoramos a Deus no mundo terreno, material. Mas Deus está muito além, porque Deus não é restrito em nenhum local e espaço, porque senão ele seria limitado. Deus é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Ele está muito além da eternidade. Está entendendo isso aí? Para você não ficar preso nesse negócio, Deus está ali, Deus está aqui. Deus habita em nós pela presença dele, na sua onipresença, através do Espírito Santo. Não tente entender isso. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que esses seres espirituais que deixaram o corpo material, o ser humano, ele está em um lugar de descanso. E Jesus vai dizer que quando a gente, na ressurreição, vamos receber corpo semelhante ao dos anjos. Nós vamos ser igual ao Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. Vamos receber um corpo glorificado. Porque Jesus ressuscitou o corpo. Porque a alma dele, o espírito, como homem, ele teve corpo, alma e espírito. Não morreu, não deixou de existir. Jesus permaneceu existindo. O que estava na sepultura era o corpo dele. E ele volta ressuscitado neste corpo, glorificado, um corpo que não é mais limitado à matéria. Ele interagiu nesse mundo, interagiu. Mas o corpo dele não era mais limitado à matéria. Era um corpo glorificado. E nós vamos ter corpo semelhante ao de Cristo. Mas isso na ressurreição, quando ele vier. Se eu morrer hoje, minha alma vai para esse lugar aqui, ó. Lugar de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo, até Jesus voltar. Então aqui a gente está vendo que a gente não é o corpo. A gente somos seres espirituais que habitam no corpo. E todos os que morreram em Cristo estão aqui, ó. Estão aqui nesse lugar de descanso. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Entendeu aí, meu irmão? Agora, e os ímpios, irmão Wellington? O que vai acontecer com eles? Meu irmão, é coisa terrível que vai se dar na eternidade quando o homem sair deste mundo sem Jesus. Por isso que é tão importante nós cremos em Jesus. Por isso que é tão importante ser fiel, prudente, perseverante, cuidar de nós e da doutrina, para não desviar da fé. Porque a fé é em Cristo, é na doutrina. Não é essa fé vã, cega, que os homens vivem em nome de Deus. A nossa fé, ela é principiada, dirigida, guiada por Cristo, nele, pela palavra dele. Essa é a fé que nós devemos examinar, para ver se estamos nela ou se não fomos reprovados. Porque a maioria que vive aí sua fé está reprovado por Deus. Paulo manda aos irmãos ter esse cuidado, examinar-se, para ver se estão na fé ou se já não foram reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Dá uma lidinha lá. Então, nós não deixamos de existir, a alma não morre. Então, quando Jesus voltar, quem irá ressuscitar? Quem? Não, deixa eu completar o que eu estava dizendo aqui. Irmão Wellington, e os ímpios? Vão para onde? Aonde estão? Rapaz, se você der ouvido à palavra de Deus, e se você crê em Jesus Cristo no que ele falou, ele é a palavra de Deus, tudo que ele ensinou, tudo que ele revelou, você corre agora para os pés de Jesus, antes que seja tarde, antes que chegue a hora da sua morte, que é um fato. Você está correndo um perigo eminente, você que está neste mundo sem Jesus.
Não estou falando você que está sem uma igreja, sem uma religião. Isso não livra você da morte, do juízo, da condenação. Só Jesus é o meio de salvação. Não é religião nem igreja. Você que está nesse mundo sem Jesus, se você morrer agora, eu não estou julgando, eu estou falando que a palavra afirma, determina e me autoriza a falar. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer lá em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu irmão, meu amigo, que me ouve agora. Se você partir deste mundo hoje, sem Jesus, tenha certeza do que a palavra de Deus diz e se converta a ela enquanto é tempo, para que descanse a tua alma no bom lugar lá no céu. Porque o bom lugar existe, é lá no céu. Mas o céu não é para quem foi de religião. O céu não é para quem viveu dentro de nenhuma igreja. O céu não é para quem foi adepto de nenhuma instituição. O céu não é para quem fez nenhuma boa obra de caridade, nenhuma prática de devoção, de obra social. O céu não é para quem se declara bonzinho. O céu é para todo aquele que crê em Jesus Cristo para ser lavado e remido pelo seu sangue e receber a justificação de Deus. Porque Deus só recebe o pecador quando ele crê em Jesus, onde o próprio Deus ortoga nesse pecador, imputa nesse pecador a justiça de Cristo, o cheiro suave e agradável de Cristo para o pecador ser recebido. Não é por suas obras, não é por sua igreja, não é por sua religião, não é por suas obras sociais, não é porque sua vida é cheia de usos e costumes de religião, é por Jesus. Escute, meu amigo, se você partir deste mundo hoje, sem Jesus, olhe o que está lhe aguardando na eternidade. Olhe para onde você vai. Não é para o bom lugar lá no céu. Não se engane. A verdade é uma só. É absoluta. E a verdade não é o que ensina o padre. A verdade não é o que ensina o pastor. A verdade não é o que ensina nenhum líder religioso, nenhum filósofo, nenhum historiador. A verdade é Jesus. O que ele ensinou, o que ele falou, o que ele nos orientou. Se você não crê nisso, você permanece perdido. Porque o que ele trouxe foi a verdade para nos libertar. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 25. O versículo 41. Jesus vai dizer: então dirá aos que tiverem à sua esquerda. Aprenda uma coisa aqui novamente. A esquerda de Jesus simboliza aqueles que não reconhecem o pecado, aqueles que não reconhecem a sua situação, aqueles que não se convertem a Cristo, aqueles que não se preocupam com a eternidade, aqueles que não são prudentes para aproveitar a graça e o amor de Deus, que é Jesus, para se converter a Ele enquanto tem a oportunidade. A esquerda aqui representa todos aqueles que vão receber a condenação, porque não creram em Jesus, porque não reconheceram sua miséria, seu pecado, não se importaram com a eternidade. Viveram a vida aqui dentro dos seus prazeres, pensando que morreu, Deus me bote no bom lugar, que Deus a tenha no bom lugar. Não é assim, meu amigo, a realidade. Você está vivendo essa mentira, crendo nessa mentira, você vai se decepcionar. No final do labor da sua vida, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. A realidade é, depois da morte, segue ao juízo. Sem Jesus, ninguém tem um bom lugar lá no céu.
Jesus nos trouxe essa realidade. Ele veio para nos livrar dessa situação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você está ouvindo, tendo a oportunidade de receber o chamado dele, para vir a ele para ser salvo, você tem esperança. Mas se você morrer sem dar ouvido ao chamado dele, sem aceitar o chamado dele, sem crer nele, se você permanecer na sua religiosidade, na sua crença, na sua ideologia, na sua filosofia, nas suas doutrinas formuladas por homens, dentro dos seus conceitos de bondade, e não crer na verdade que Cristo trouxe e nos ensinou, você está indo para juízo. A verdade é essa. Todo ser humano que está sem Jesus está correndo um perigo eminente de morrer e sua alma partir para o inferno, lugar de tormento eterno. Foi Jesus quem disse isso. Os da esquerda representam isso. Lembra do ladrão da direita e do ladrão da esquerda? Tinha dois homens ali, estava na mesma situação ali, crucificado pelos seus atos mal. Jesus não. Jesus estava ali para tomar o nosso lugar. Jesus estava ali para sofrer o castigo que nos traz a paz, para salvar a cada um de nós. E dentro dessa situação que diz lá em Lucas, tinha dois malfeitores crucificados com Jesus, um à direita e outro à esquerda. A pergunta é, por que só o da direita foi salvo e o da esquerda não? Por que Jesus vai dizer só para o da direita, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Por que Jesus não disse isso ao da esquerda? Essa palavra representa a segurança da salvação, a garantia que Jesus dá, que nos salva do juízo eterno. Por que Jesus não falou para o da esquerda? Sabe por quê? Porque só o da direita que se converteu, só o da direita que reconheceu a Jesus, só o da direita que reconheceu a sua miséria do pecado, só o da direita que teve preocupação com a sua eternidade, porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O da esquerda zombou, debochou, continuou na sua arrogância, não reconheceu o seu pecado, não foi a Jesus com humildade, reconhecendo o senhorio de Cristo. Ele queria salvação na sua arrogância. Olha o que ele diz, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não foi a Jesus arrependido. Ele não reconheceu o seu pecado. Por isso que ele foi para o inferno. Porque o céu é para todo aquele que crê e se converte a Jesus Cristo para buscar nele salvação da sua alma. Não é para quem é religioso, não é para quem é bonzinho, porque nenhum dos dois ladrões era bom. Todos os dois ali mereciam o inferno. Mas o da direita foi salvo, não foi porque ele era bom, porque o texto vai dizer que ele vivia fazendo mal, era malfeitor. Diante de Deus ninguém é bom. Diante de Deus todos estão julgados e condenados, porque todos são pecadores, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Por isso que o homem precisa reconhecer a sua miséria, que é um pecador, reconhecer o perigo que a sua alma está correndo, de ir para o inferno quando sair deste corpo, e correr para os pés de Jesus, reconhecendo Jesus como o único salvador da sua alma, a ele clamando socorro, se convertendo para ser salvo. Foi por esse motivo que o ladrão da direita foi salvo. Não foi porque ele era de nenhuma igreja evangélica. Não foi porque ele era nenhum homem bonzinho. Porque ele creu em Jesus. E a Bíblia vai dizer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha salvação, não pereça. Deus não mandou ninguém ser de igreja, ser religioso. A palavra de Deus não ensina ninguém salvação por meio de nenhum desses meios que os homens estão ensinando o povo aí. Você só é salvo se for batizado, se estiver numa igreja, se guardar o sábado, se for religioso, se for bonzinho, se não usar a calça, se não usar bermuda, se não cortar o cabelo.
mulher não pode botar brinco, não pode botar uma maquiagem, porque senão não é de Deus. Quem disse isso, rapaz? Isso aí é doutrina de homens. Isso aí é ensinamento de homens que negam a verdade, negam o Salvador, negam o único meio de salvação, rejeitam a justiça de Deus e buscam ser justificado pela sua vida religiosa, pelos seus usos e costumes, pela sua santidade pessoal, pela virtude que eles acham que tem para impressionar a Deus, porque eu sou santo, eu não sou que nem o pecador, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para a campanha, eu participo do pacto, do voto, vou para o trabalho de oração, vou para o trabalho do conjunto, vou para a festa dos departamentos na igreja, estou direto na obra. Que obra? Salvação não é por meio desses sacrifícios vã não, irmão. Isso tudo é sacrifício de tolo. Salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. E o que é a fé? É reconhecer que Ele é o único que pode salvar a tua alma, a Ele clamar o socorro, a Ele se converter e viver uma vida de fé, regra e prática de fé, pela palavra dEle, não é por dentro de costume religioso, formalidade religiosa, prática religiosa. O ladrão da direita foi salvo porque ele creu, se arrependeu, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A ele clamou. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este homem foi salvo porque invocou o nome do Senhor com arrependimento. Não é dizer, Jesus me salva. É arrepender-se. É clamar, crer em Jesus com o arrependimento. É o entendimento verdadeiro. É a mudança de entendimento. Arrependimento não é uma vida religiosa. Não é viver uma formalidade de usos e costumes. Isso não condiz. Não é o princípio que denomina, que mostra alguém arrependido para Deus. É aqui, ó. Então, olha para onde vai aqueles que não creem em Jesus. Todos. Todos que não creem em Jesus. Que não se converter a Ele. Que não buscar o socorro dEle reconhecendo que merece o inferno e que sua alma está indo para o inferno. É preciso reconhecer o amor de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, oferecendo o homem sem Ele ser merecedor. Graça é isso. É você receber o que não merece. Você receber salvação que eu e você não merece. Você receber a promessa de vida eterna no céu que eu e você não merece. O que nós merecemos é o juízo, é a condenação, é o inferno. Mas a misericórdia nos livra. Misericórdia é isso. É você não receber o que merece. O inferno, a condenação e o juízo. Misericórdia é isso. Clame e você não receberá. A graça é o contrário da misericórdia. A misericórdia é você não receber o que merece. A graça é você receber o que não merece. Então, se você crê em Jesus e clamar a Ele, você não receberá o que merece, que é o inferno. Você vai receber o que não merece, que é o céu, a promessa da vida eterna. Entendeu aí, irmão? É muito bom, né? A instrução da palavra de Deus. Agora, aonde é que estão, irmão Wellington? Todos aqueles que morrem sem Jesus. Há uma diferença de destinos eternos. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Esse baixo é uma direção contrária à do céu. O céu, a Bíblia dá uma referência que está para cima, o inferno para baixo. O que é que tem abaixo? A terra está suspensa no universo, espaço infinito. O céu está para cima desse espaço infinito. O inferno está para baixo desse espaço infinito. São os lugares preparados que Deus preparou
para a eternidade de cada um, dentro da escolha que fizeram. Os que escolheram Jesus para a salvação, para o céu. Os que não creram em Jesus, escolheram permanecer nos seus caminhos, inferno para baixo. E olha o que Jesus vai dizer. Olha onde estão as almas, olha para onde vai os que não creem em Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que tiverem a sua esquerda. Já expliquei o que é a esquerda. Isso aqui vai ser, Jesus está falando isso aqui, que vai se dar no dia do juízo. É uma palavra profética que Jesus está dando aqui, do que vai acontecer no final. O dia do juízo é aqui. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é para os homens. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 46. E irão estes quem? Aqueles que não creram nele. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, existem dois destinos eternos. Para os justos, aqui os justos não são os que são justificados pela sua justiça. São aqueles que são justificados pelo ato de justiça de Cristo, a obra de Deus, para libertar o homem do seu pecado na cruz do Calvário. Esta é a obra que nos justifica. O Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado da humanidade. É essa obra que nós temos que crer. É nessa obra que nós temos que nos gloriar. Não é na minha obra. Não é no meu ato de justiça particular. Está entendendo? Então há dois destinos eternos. Aí eu vou voltar agora para o assunto lá no começo, que eu estava aqui falando da ressurreição. Quando Jesus voltar, vai se dar a ressurreição dos salvos. Os ímpios vão continuar suas almas no lugar de tormento, que é um lugar intermediário entre a ressurreição e a morte. Os mortos em Cristo estão num lugar intermediário entre a ressurreição e a morte. A ressurreição vai ser para o destino eterno final, tanto dos salvos como dos perdidos. Vamos classificar assim. O mundo existe só duas classes de pessoas: salvos e perdidos. Quem são os salvos? Os que creram em Jesus. Quem são os perdidos? Todos os que não creem nele. Os que não estão nele. Então, quando Jesus voltar, os que estão lá no descanso eterno, suas almas, vai receber o corpo glorificado, porque o que vai ressuscitar é o corpo que vai erguer. Esse corpo vai voltar glorificado. E nós que estivermos vivos, nós quem? Os que estiverem aguardando esta vinda. Olha aí quem é, aprenda isso aí, outro ensino bom. Viu? Quem é esses nós que vamos ser arrebatados? Nós quem? É nós da igreja A, B, C, D? Não. A Bíblia não dá essa referência. Em canto nenhum a Bíblia dá referência de igreja nenhuma. Quando a Bíblia fala de igreja, não fala de local, instituição do homem. Fala de pessoas. Nós somos membros que formamos a igreja. É essa igreja que é a igreja de Cristo, de Deus, que ele vem buscar. Não é um povo dentro de instituição. É um povo que está em Cristo. É muito bom essa orientação, viu? Aprenda aí, viu, irmão? Então, quando Jesus vier, o Espírito dos que morreram em Cristo vão receber os seus corpos glorificados. Não importa se já foi deteriorizado, se a terra comeu, se morreu no mar, os peixes comeu. O poder de Deus é além do que a gente acha impossível. Ele que opera o impossível. Isso vai se dar pelo poder dele. Não procura entender não, né? Não procura estudo teológico para entender isso não. Porque senão tu vai virar um herege. Vai criar uma doutrina aí metafísica, tá bom?
Então, vê só. Os que morreram em Cristo vai ter o corpo, vai ser ressuscitado para habitar no corpo glorificado. E Paulo vai dizer, e nós os que estivermos vivos, nós, todo aquele que estiver perseverando em Cristo e na doutrina de Cristo, quando Jesus voltar, vamos ouvir o soar da trombeta, o chamado, aonde vamos ser levados ao encontro do Senhor, porque Jesus não vem à terra. Não é a segunda vinda aqui. A segunda vinda de Jesus é na terra. E o arrebatamento é só para a igreja. Não é para a terra, não é para o mundo. É só para os salvos. Igreja, pessoas salvas que creram em Jesus. E o texto diz que nós vamos ser transformados. Isso que é corruptível vai ser transformado no incorruptível. Isso que é mortal vai ser transformado na imortalidade. Mas não vai ter demora. Vai ser como abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51, 52. Isso vai se dar num momento rápido. Os mortos ressuscitados e nós glorificados no corpo e todos indo ao encontro do Senhor lá nos céus para aí então viver a vida eterna. Aqui nós não estamos vivendo ainda a vida eterna. Nós estamos vivendo aqui uma vida temporal, efêmera, terminável. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que tudo que a gente vê é temporal. Céu, terra, obra que está na terra, esse corpo que nós vemos é temporal, irmão. Mas o que não se vê é eterno. E é isso que nós estamos guardando por fé. Não vemos com a visão óptica, mas cremos por fé, pelo Espírito de Deus, que nos dá a certeza desta vida, desta promessa, dessa esperança, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem o entendimento, é o que Deus tem preparado para os que o amam, que são aqueles que estão em Cristo guardando a palavra. E isso o homem natural não pode entender e nem compreender, mas nós temos a revelação disso, porque o Espírito de Deus que penetra todas as fortalezas e revela tudo aquilo que é da parte de Deus para nós. É o Espírito Santo que está em nós, que nos revela e nos dá essa certeza, convicção e esta alegria da esperança. Não é convicção de religião, de igreja, de líder. É o Espírito Santo. Quem não tem, meu irmão, fala de salvação da boca para fora, mas não tem a convicção no coração porque não tem esta esperança. Só tem essa esperança quem está em Cristo, selado pelo Espírito Santo, que nos guarda para este dia da redenção. Efésios 4:30. Que Deus abençoe, que você busque aprender mais o que edifica e não se detenha nessas coisas que só tira você do entendimento, que só trabalha o teu emocionalismo, que trabalha uma situação em você que tira ali o raciocínio e a razão. Meu irmão, vá buscar ouvir isso que você ouviu agora. Não se preocupe estar dentro de nenhuma igreja, porque tem que estar na igreja. Você como um cristão tem que estar, sabe aonde? Em Cristo, e a palavra de Cristo em você. E o que você deve ser motivado a buscar é a palavra. Vá aonde tem a palavra, né? Onde está um local, estrutura de alvenaria, como se fosse um lugar central para Deus operar, que o homem mistifica para você estar lá dentro. Você como cristão tem que buscar a palavra, tem que amar a palavra, tem que desejar a palavra, tem que ser motivado a estar em algum lugar se tiver a palavra. Hoje o povo é motivado a ver shows. Eita, vai ter o show do cantor gospel, fulano, o artista, o astro da música gospel, ciclano. O povo aglomera. Hoje vai ter o profeta, o pregador. Hoje é o pastor B, o pastor C. O povo, hoje tem festa, hoje tem campanha, hoje tem um grande show de poder. O povo está enchendo igreja para isso. Está enchendo locais para isso. Eu prefiro estar numa praça pública, sentado no banco, com 4, 2 ou 3 ou 5 irmãos, mas que estejam levando isso que eu estou levando para você.
instrução, palavra, edificando, exortando a nossa vida com a doutrina de Cristo, com a palavra, com ensinamentos espirituais. É isso que a igreja precisa para o crescimento, para a edificação, para a fé verdadeira, estar viva e ativa, andando por fé, pela esperança que nos está guardada e reservada para se dar naquele grande dia. Faça isso, reflita nisso, analise o que você ouviu, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Amém, meus irmãos?